é jornalista e escritor e recentemente lançou um canal no YouTube com sua ex-mulher chamado Ex-Casados. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Ivan Martins. Tudo bem, Ivan? Olá, Ju. Que bom estar aqui com você. Muito bem. Eu queria que você falasse pra gente como e quando começou esse seu desejo de escrever sobre relacionamentos. Bom, a coluna que me colocou nesse mundo tem 10 anos de idade, tirando uns meses a mais ou a menos. E a coluna marca o início da coisa oficial, né? A minha inquietação com esse assunto vem de antes, né? Acho que vem a rigor desde a adolescência. Eu nunca entendi direito o que acontecia com as mulheres, e sobretudo o que acontecia com a minha relação com as mulheres, era uma coisa muito complicada e muito sofrida. E durante muitos anos eu fui vivenciando essas experiências, as minhas experiências afetivas, e presenciando as experiências afetivas dos amigos e das amigas. E num dado momento, meio assim por acidente, como essas coisas sempre acontecem, eu comecei a escrever sobre isso, né? E percebi, ao escrever e ao receber o feedback das pessoas, que eu existia, que eu tinha algo a dizer ali, né? Que efetivamente eu tinha algum tipo de olhar sobre esse assunto que é interessante para as pessoas. E para mim é importante, pessoalmente, não só como escritor, coisa que vale, porque escrever sobre isso é uma forma de refletir sobre isso. É uma forma de organizar a sua própria experiência emocional, que é um troço super, super importante ao longo da vida. E esse é um tema fundamental da minha vida, né? Tem gente que casou aos 20 anos e ficou casado uma única vez, então esse é o chamado assunto resolvido. Eu não acredito nisso por um segundo, mas tudo bem, vamos dizer que isso existe. Comigo nunca foi assim, né? Esse assunto nunca esteve assim resolvido, né? Você está muito feliz, ou está muito triste, mas esse assunto, no que me diz respeito, sempre está cercado de uma certa inquietação. E é sobre essa inquietação que eu escrevo. E no início você acha que teve alguma estranheza pelo fato de ser um homem falando sobre relacionamentos? Não, eu acho que não. Existem mais homens falando sobre relacionamento. O que de início provocou alguma estranheza, que não se extinguiu inteiramente até hoje, é o meu olhar sobre isso. Porque eu não tenho um olhar revista Playboy sobre esse assunto, né? Eu tenho um olhar que não é exatamente o olhar do homem, sabe, do macho no século XX se queixando do comportamento das mulheres. A minha atitude quanto a isso é outra. Eu fui criado, meu pai morreu cedo, eu fui criado numa casa com 3 mulheres, uma mãe e 2 irmãs. A minha relação com as mulheres sempre foi diferente disso, né? Sempre foi até quase reverente, né? Eu tenho um olhar para as mulheres que é muito, que não corresponde a esse olhar antigo dos homens para as mulheres. Talvez aí tenha alguma estranheza. Você também está fazendo psicanálise, né? O curso. Já está atendendo. Eu queria só saber, o que você acha, por que as pessoas correm tanto atrás da felicidade? É um impulso humano inexorável, né? Não tem muito jeito. A gente nasce ali e percebe imediatamente quando nasce, imediatamente quando começa a se tornar algo além de uma molécula, né, chorosa, você começa a perceber que você tem faltas, que você tem carências, que você tem ausências, que você tem buracos. E a isso tudo, a procura de tapar esses buracos, não se torna de felicidade. A gente procura uma coisa que vai tapar os nossos buracos, os nossos que estão lá desde o princípio, né? Buracos que a rigor não se consegue tapar, mas que a gente passa a vida tentando. E essa busca, isso que a gente acha que enxerga lá na frente, a gente chama de felicidade. E é fatal que a gente corra atrás. Ainda bem, né? Porque se parar de correr, vai fazer o quê, né? O que é felicidade para você? Uau! Do que eu corro atrás, né? Cara, eu corro atrás de afeto, né? Eu corro atrás de uma relação amorosa, né? Sólida, boa, que preencham parte desse vazio e leve embora parte da terrível inquietude que, para mim, costuma acontecer com a solidão, né? Então essa é uma coisa que eu procuro, essa relação afetiva mágica que vai durar para sempre e vai preencher todos os meus buracos afetivos. Isso é uma forma de felicidade. Então a felicidade criativa, porque eu acho que uma das coisas que a gente veio no mundo para fazer é deixar uma marca, né? A gente veio para deixar alguma marca, para fazer alguma coisa de original e única. Eu acho que a gente tem esse direito, né? E é uma lástima que no Brasil, sabe, 2/3 da população não consigam instrução e condições de vida suficientes para poder perseguir esse sonho,
né? Esse sonho de deixar uma marca, de fazer uma coisa criativa. Mas isso é uma coisa humana que a gente deveria poder fazer, né? Então, eu acho que é isso. E, sei lá, Deus meus filhos me darem netos, vou adorar. Avô. Essa marca criativa, né? Dizem que se a gente publica um livro, a gente deixou nosso legado aí no mundo, né? Você tem alguns livros publicados e um deles, o título é Alguém Especial. O que faz com que alguém seja especial na nossa vida? Eu acho que essa pessoa especial é alguém que nos toca de uma maneira especial, né? Alguém que cria uma ressonância na nossa vida e que é alguém que se torna importante para nós. E é difícil dizer mais sobre isso. O que a gente pode dizer é o menos. A gente sabe que há um monte de pessoas que passam pela nossa vida sem deixar marca nenhuma, né? Como dizia um amigo meu, você desce do apartamento da fulana, você já está no carro e você já esqueceu. Nossa. Não quer dizer que é assim, que é uma coisa passageira, né? E há pessoas que de alguma forma conseguem entrar em nós, estabelecer um contato muito íntimo com a gente, né? E tem uma troca muito intensa, né? E que se tornam parte da nossa vida. Essas pessoas, né, elas costumam ser diferentes entre si, mas se a gente olhar ao longo da nossa vida, quem são essas pessoas que se tornaram pessoas especiais, a gente vai ver que elas têm alguns traços em comum, né? Que cada um de nós escolhe de uma maneira meio repetida, né? Mas as pessoas especiais são as pessoas que conseguem entrar na nossa sensibilidade, se tornar parte de nós, se tornar parte da nossa vida. São poucas as pessoas ao longo da vida que fazem isso, eu imagino. Na minha tem sido pouco. Ontem, olha só, eu li uma frase que dizia o seguinte: já não se fazem mais mulheres como antigamente, homens ainda fazem, esse é o problema. Você acha que nós, mulheres, nós mudamos a forma com que a gente escolhe os nossos parceiros? Eu acho que vocês mudaram um monte de coisas, né? E eu acho que a forma como vocês escolhem os parceiros talvez seja das que mudaram menos, né? Tem um monte de mulher bacana, um monte de mulher assim, super moderna no sentido rico da palavra, né? No sentido de alguém que está buscando jeitos novos de viver e fazendo coisas novas, ligada a caras babacas, bem antigos, babacas, se você quiser. Então, eu acho que isso nem mudou tanto assim, mas as mulheres estão mudando muito rápido, né? Vocês estão se educando mais, se instruindo mais, indo para a escola e fazendo coisas novas e tomando conta de si, sendo terrivelmente independente. E isso é muita mudança para os homens que mudaram muito pouco. Sim. Os homens estão começando agora. Frente a isso, os homens estão sentindo a necessidade de mudar. Alguns reagem como animais, né? Alguns matam, batem, violam, né? Eu acho que a violência que tem crescido contra as mulheres, as estatísticas sugerem que tem crescido, não é só aumento de denúncia, aparentemente o número de casos de violência tem aumentado de todos os tipos, sugere que muitos homens não estão dando conta dessa mudança e estão reagindo de uma maneira animalesca, agressivamente. Mas assim, essa mudança me parece inexorável. As mulheres estão mudando, isso vai criar uma nova sociedade, vai criar um novo jeito de ser homem, que eu acho que é libertador, né? A Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, ela diz que o feminismo liberta os homens, porque ele permite que a gente saia de uma caixinha, de um papel muito restrito de ser humano e cresça esse papel de ser humano. Assim como as mulheres estão ampliando o repertório existencial dela, nós podemos fazer o mesmo. As mulheres estão indo para fora, a gente possa ir para dentro de casa, para dentro de si, né? Mas são mudanças assim extraordinariamente importantes que vão acontecer, estão acontecendo. Que bom, né? Bom, hoje em dia, muitas pessoas, não só hoje em dia, mas, enfim, sempre, as pessoas terminam namoro, casamento, e fica cada um pro seu canto, ou termina daquela maneira triste, né? Que machuca, não são amigos. Viveram anos como amigos e depois se tornam inimigos. Recentemente você lançou um canal no YouTube com a sua ex-mulher. Como que você atingiu essa maturidade de sentar ao lado dela, de ter um canal, ter uma relação bonita com ela hoje em dia? Tem explicação matemática para isso. A gente foi casado 4 anos e a gente começou a fazer o canal 12 anos depois da separação. Se você me dissesse isso no primeiro ano depois que a gente se separou, se a gente iria fazer um canal de internet juntos, a resposta seria: você tá louca, né? Imagina. É difícil. As relações humanas são difíceis.
eu e Lia não nos separamos como inimigos, né? Eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim. Mas a separação é uma coisa dolorida, que deixa marcas. E essas marcas precisam ser, esses machucados precisam ser cicatrizados. Depois você volta para um outro tipo de relação. E é importante também, para explicar essa possibilidade, que a vida da Lia andou bem, ela foi feliz do jeito dela, e eu, da minha maneira, fui feliz também nas minhas relações. Ninguém ficou lá sozinho odiando o outro que destruiu a minha vida. Não teve esse sentimento. Né? Então eu acho que é uma conjuminância de coisas. Algumas coisas se juntaram para produzir isso. Agora, eu acho que é saudável ter em mente, e nisso ali é muito melhor que eu, é saudável ter em mente que você não precisa ser inimigo ou adversário do seu ex. Pelo contrário. A ideia é que você tem que ser amigo dele. Né? Pode não dar certo no comecinho, pode ser difícil, mas ao longo do tempo não tem justificativa. A pessoa vai... É importante, seria importante integrar essas pessoas na sua vida, na medida do possível, como um pedaço de si mesmo. Né? O Freud disse que cada pessoa que a gente amou deixa algo dentro de nós, né? Que é parte do que a gente é. Né? Então, assim, tudo bem, a pessoa vai embora, o pedaço dela vai ficar, mas se ela fica por perto, melhora. Eu sinto falta, às vezes, né? Há relações minhas que eu nunca consegui retomar, e eu sinto falta. Há relações importantes que foram importantes, e eu não tenho mais acesso às pessoas, porque a vida fez assim. Né? E eu acho ruim. Eu acho bem ruim. Uma relação amorosa, você acha que é mais importante a fidelidade ou a lealdade? Primeiro, as pessoas costumam tomar as duas palavras como sinônimos. Né? Eu não acho que elas sejam sinônimos. Né? Eu acho que a fidelidade é uma coisa assim que diz respeito ao que você faz com o seu corpo. Né? Ao que você faz nas redes sociais, ao que você faz ao telefone. Né? É uma coisa que se traduz em atos. Né? Você pode estar pensando e sentindo o que você quiser, mas você não faz, então você está sendo fiel. Então ser fiel tem um sentido muito restrito. Né? Não significa que a pessoa te ama, não significa que a pessoa está feliz, não significa que ela está gostando de você, que ela está querendo... Não, só diz que ela não está te traindo. É disso que se trata a fidelidade. A fidelidade é uma coisa que tem sentido restrito. A lealdade é uma coisa muito mais ampla. Na minha percepção. A lealdade é uma coisa que diz respeito ao cuidar da pessoa, a proteger a pessoa, a querer que a pessoa fique bem. Né? Existe um sentido mais amplo nisso. Então, eu acho que é possível, embora eu estou me atrapalhando um pouco as palavras, mas eu acho que é possível você ser leal e não ser fiel. Eu acho que é possível gostar profundamente de alguém, cuidar, ter sentimentos bons, etc, 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 e não ser estritamente fiel. E é possível você ser estritamente fiel e ser absolutamente desleal com alguém. No sentido de não cuidar, de querer que se dane, ou até de fazer mal para a pessoa. Né? Então eu acho que a fidelidade tem um sentido restrito. Ela está ligada ao sexo, ao corpo, a como você se relaciona com terceiros. Né? E a lealdade é uma coisa mais ampla, ela está no sentido ali de você cuidar, gostar, proteger, estar em torno, ser parceiro, ser cúmplice da pessoa que você ama. Né? Agora, fidelidade não é desimportante. Né? Eu acho que ela é restrita, mas ela não é desimportante. Ela pode ser devastadora para as relações. Você está muito apaixonado por alguém, você está no auge, está envolvido e de repente descobre que a pessoa está trocando mensagens e saindo com outro. É uma porrada inominável isso. Né? É muito difícil lidar com esse tipo de situação. Né? Eu acho que há contextos em que isso pode ser entendido, administrado, perdoado e até pactuado. Né? Mas, assim, fidelidade é uma coisa que as pessoas esperam boa parte do tempo. E se frustram, né? O tempo todo. Sim, porque é do humano desejar. Você fala com as pessoas, né? Eu estava falando com um cara outro dia, e ele comentando ali, cara, meu namorado viajou e eu tô sozinho, e a gente combinou que eu não ia transar com ninguém, mas é duro, né? Complicado. Então o desejo humano é uma coisa complicada. A gente estabelece normas de convivência e normas de conduta. Você aquilo. Isso. A gente não consegue estabelecer normas de sentimento. É muito difícil. O que eu vou sentir? Né?
Eu posso garantir você que eu não vou te enganar. Agora eu não posso garantir você que eu não vou ter vontade de te enganar 5 vezes por dia. É complicado. É. Mas olha, o que você demorou anos de relacionamentos para aprender que você gostaria de ter ficado... De você ter descoberto décadas atrás? Como homem é fácil. Eu aprendi que eu tenho que cuidar da minha relação. Cuidar materialmente da minha relação. Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do outro, da minha parceira, eu tenho que me preocupar com as coisas práticas, né? Eu tenho que preocupar em deixá-la feliz, né? E não só egoisticamente em que ela me deixe feliz. Eu tenho que cuidar dela e não só esperar que ela cuide de mim. Para homem isso é coisa terrível. A gente cresce sendo cuidado por mulheres o tempo inteiro, né? É a sua mãe, é a sua tia, é a sua professora, aí vem a sua mulher, assim, naturalmente, a sua namorada, todas cuidando. E quando você sai dessa visão, né, desse lugar, que é o lugar de ser cuidado, é muito difícil você aprender assim, né, que você precisa cuidar também, que você precisa cuidar da sua relação. E cuidar da sua relação implica em fazer renúncias, por exemplo. Que quando você é jovem e egoísta e pouco experiente, é difícil fazer renúncias, né? Você quer tudo, né? Aquela fome de mundo, né? Eu quero tudo. Não, com o tempo você aprende, não dá para ter tudo. E você precisa escolher o que você vai ter e, cuida do que você tem. Cuida direito, né? Isso eu sou meio burro, eu demorei para aprender isso, né? Mas é super importante. Ótimo. Bom, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu queria falar de complexidades. Parece pretencioso, não é? Você viu esse negócio do que está acontecendo com o Me Too agora? Do homens denunciando as mulheres por assédio, mulheres poderosas, inclusive mulheres que tinham estado na mídia denunciando os homens, uma atriz, a Asia Argento, que tinha denunciado um produtor de cinema e era parte do Me Too, e agora há uma denúncia de um adolescente, um cara que ela transou que era um adolescente contra ela. Cara, eu acho que isso, assim, é importante a gente ter o ponto de vista sobre essa discussão. Né? Isso não desmerece em nada o movimento das mulheres, né? Do Me Too, quando as mulheres pedem que o assédio pare, que elas sejam respeitadas, que elas caminhem na rua, que elas sejam tratadas com dignidade no trabalho, que as mulheres insistem que elas não são objeto sexual, que elas têm que ser respeitadas como indivíduos, profissionalmente, dentro de casa, em toda parte. Não diminui em nada, né? Agora, isso sugere que o mundo não é tão maniqueísta quanto estava parecendo, né? Que as mulheres são vítimas e os homens são vilões. Não, há mulheres vítimas, há vilões, e há mulheres que são vilãs e que tornam seus parceiros vítimas. Né? Então é só para a gente sair desse maniqueísmo, né? Os homens que são vítimas de assédio, como diz uma das líderes do Me Too, precisam ser acolhidos. Você tem mulheres praticando assédio contra homens em posições de menos poder, com menos grana, com menos idade. Esse cara, a denúncia desse cara tem que ser acolhida. Não assim, os homens são sempre errados, as mulheres são sempre certas. Não. Né? Eu acho que o machismo do mundo estrutural faz com que, na maioria das vezes, mulheres sejam vítimas de coisas desse tipo. Mas existem ocasiões em que a situação se inverte. E é bom a gente aprender isso. Não ficar lidando com bons e maus. Né? Tem dos dois lados. As coisas se misturam. Sim. Ótimo. Para finalizar, com quem você gostaria de tomar um cafezinho? Hoje? Hoje, qualquer dia do mundo, da vida. Eu andaria tomar café com o Lula. Com o Lula? Lá na cadeia. Sentar, lá em Curitiba. Sentar e tomar um café com o Lula. Pensar o que ele tá achando disso tudo. Ótimo, perfeito. Eu também queria tomar um café com ele. Vamos tomar juntos. Bom, Ivan, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e que, de certa forma, estão enfrentando algum problema amoroso no seu relacionamento ou algum amor passado que ainda machuca, que você deixasse uma mensagem. Cara, uma das coisas que você aprende aos quase 60 anos, como é o meu caso, 58, é que mesmo as coisas que parecem mais dramáticas, as coisas que são mais dolorosas e que a gente tem a impressão que nunca terão fim, terminam.
o sofrimento amoroso uma hora termina. Então, se você terminou, se te mandaram embora, ou se você decidiu que era o caso de acabar com o teu relacionamento, você está na lama, no fundo do poço, morrendo de dor. Isso passa, com a sua ajuda, né? Se quiser, que passe. Mas isso passa e você consegue recomeçar de novo. Esse é um terreno que a gente pode quase sempre recomeçar de novo, tá bom? É isso. Obrigada. Adorei tomar esse café com você.